Gostaria, nesse momento, de fazer das palavras do FNME as minhas em relação aos bancos, à Caixa Econômica, enfim, todos os bancos, que nesse primeiro semestre já tiveram um lucro de mais de 6 bilhões de reais às custas do nosso povo. Vemos que os bancos não cumprem a sua responsabilidade social em nenhum momento. Nem para colaborar com o atleta que viaja para outros estados, outros municípios do estado do Paraná, nem para fazer um investimento numa creche, nem para fazer um investimento no hospital. São tantos bancos que faturam aqui na nossa cidade que deveriam ter e cumprir a sua responsabilidade social de forma clara. Mas, na verdade, só pensam em ganhar dinheiro, pagar mal os funcionários e atender mal os seus clientes. Então, eu acredito que nós tenhamos que tomar uma posição, e esses projetos todos que passam nessa casa, é a obrigação dos bancos investirem, dar segurança aos clientes que participam, que vão lá depositar, pagar suas contas. Mas o que me faz hoje usar a palavra, senhor presidente, é dizer que ontem nós participamos aqui da audiência pública, junto com as autoridades, com o promotor da Justiça, e a área rural estava aqui maciçamente, mais de 600 pessoas nesse plenário, reivindicando uma coisa só, senhor presidente: as linhas diretas da área rural para São José dos Pinhais. Eu penso que a voz do povo é a voz de Deus. Simplesmente, é simples atender essa reivindicação. Nós já estivemos falando sobre isso há vários momentos. Desde o seu início, avisamos o prefeito Ivan Rodrigues que essas coisas não dariam certo. Conversamos educadamente, levamos a população, conversamos, discutimos, houveram promessas que ia se resolver essa situação. E, infelizmente, a coisa se agigantou e ficou dessa forma. 600 pessoas aqui ontem saíram decepcionadas, muitas delas chorando, raivosas, pelo desrespeito que houve nessa casa ontem à população. Eu quero aqui, nesse momento, fazer um apelo ao senhor prefeito Ivan Rodrigues, que reveja essa situação e que volte atrás, que tenha a simplicidade de um verdadeiro político e que volte atrás e conceda as linhas diretas para o trabalhador rural, que hoje está decepcionado com essa situação. E nós somos testemunhas e provas que tivemos aqui ontem, professor Valder, Lúcia, vereador Onildo, vereador Mari Temperaço, e viram ontem aqui essa situação, que foi democrática, importante. E nós temos também que parabenizar até a Prefeitura pela coragem de criar a concorrência pública, a licitação, que nós tanto lutamos nessa casa. Porém, temos que respeitar a área rural. Temos que respeitar aqueles que têm as mãos calejadas no cabo da enxada e que precisam de uma administração forte e clara no que diz respeito ao transporte coletivo. É um apelo, inclusive, dessa casa. Tenho certeza que essa casa não vai deixar, não vai se curvar dentro dessa situação criada pela Prefeitura. Existem situações que se resolvem. Eu acredito que está muito fácil, professor Valder, de resolver essa situação. Não precisaria tudo aquilo que aconteceu ontem aqui. Se tivessem nos ouvido, se tivessem respeitado o vereador nessa situação, tivessem nos ouvido, não só eu, e outras tantas pessoas que estiveram conversando, nós podíamos ter resolvido a situação. Chegou até uma ação pública na promotoria pública dessa cidade, onde o promotor estava aqui conosco, que é também favorável à população rural nesse sentido. Então,
Então, eu peço a essa casa, peço ao senhor prefeito municipal, ao secretário, que revejam essa situação de uma forma simples, respeitosa, e que se resolva essa situação da área rural de São José dos Pinhais. 27 mil pessoas, senhores vereadores, que estão sendo prejudicadas por causa do transporte coletivo dessa cidade. Prejudicados nesse sentido e pela própria empresa Sanjutur, que não tem estrutura para atender, infelizmente, a área rural. Então, é importante que se faça a concorrência pública, para que nós tenhamos um ônibus de mais qualidade, que os motoristas sejam mais educados, que os cobradores sejam educados e tenham respeito pela população que paga a conta. Porque não é nada de graça, professor Imar. Absolutamente nada de graça. E eles estão ganhando, e só penso também em ganhar dinheiro, essas empresas do transporte coletivo da nossa cidade. Eu não tenho o rabo preso com eles e falo a hora que eu quiser. Eles só pensam em ganhar dinheiro, especialmente a Sanjutur, que não tem estrutura e uma das empresas que mais confusão fez nesse trâmite da licitação e do transporte coletivo da área rural, porque ganha pouco, que só pensa em despesa do ônibus, não cumpre a sua responsabilidade social também, trata mal o povo. É disso que nós precisamos resolver. E nós temos que ter a coragem de falar as verdades nessa casa. E dizer que nós somos favoráveis, que as linhas diretas da área rural para São José dos Pinhais, que nós defendemos aquele povo com unhas e dentes, independente se houve a questão política, que ontem ou não, o objetivo foi um só, é linhas diretas já para o centro de São José dos Pinhais. E tenho certeza que o prefeito vai rever essa situação. O prefeito é um homem que tem visão futurista, é um homem que tem compromisso com o povo, porque a área rural votou muito nele, e eu tenho certeza absoluta que a prefeitura, junto com essa casa, faremos com que as coisas aconteçam. Claramente, sem nenhum tipo de demagogia. Ontem, inclusive, não participamos como vereador para que a coisa ficasse limpa, para que não houvesse um cunho político. Ninguém se manifestou dos vereadores, e sim a população que está sendo mais prejudicada por causa do transporte coletivo de São José dos Pinhais. 27 mil pessoas reivindicando o transporte das linhas diretas para o centro de São José dos Pinhais. Nós queremos isso, e eu tenho certeza que nós vamos caminhar juntos nesse sentido e resolver essa situação de forma simples, educada e respeitosa. Muito obrigado.